Meu nome é Mateus, e eu nunca fui o tipo de pessoa que gostava de conversar com os outros. Enquanto a maioria dos adolescentes da minha idade saía para festas, jogava bola na rua ou passava horas no telefone, eu preferia ficar trancado no meu quarto. Não era só timidez. Era algo mais profundo. Um desconforto que se manifestava toda vez que eu precisava olhar nos olhos de alguém, toda vez que sentia a presença de outra pessoa se aproximando. Meu refúgio era o computador. Ali, conectado com jogos, códigos e mundos virtuais, eu me sentia no controle. Mas minha mãe não via isso como algo sadio. Depois de muitas tentativas frustradas de me fazer viver o mundo real, ela simplesmente perdeu a paciência. Me inscreveu em um acampamento cristão para jovens. Disse que seria uma experiência transformadora, que ali eu conheceria pessoas boas, me divertiria e talvez até encontrasse um sentido maior para minha vida. Eu não queria ir, fiz de tudo para convencê-la do contrário, mas foi em vão. Quando percebi, já estava dentro de uma van, com uma mochila no colo, cercado por jovens que riam alto e trocavam histórias como se já fossem velhos amigos. O acampamento ficava numa região montanhosa, cercado por uma floresta densa e isolada. O sinal de celular desapareceu assim que passamos pelo segundo portão de madeira. Fomos recebidos por líderes sorridentes, barracas organizadas e uma espécie de refeitório comunitário. Tudo parecia bem cuidado, até demais. Parecia artificial. Como se aquele lugar tentasse esconder algo que acontecia quando a luz do sol ia embora. Desde a primeira noite, eu senti que havia algo errado ali. Enquanto os outros dormiam, eu ouvia passos do lado de fora da barraca, galhos estalando, sussurros abafados no meio da mata. Tentei ignorar, pensando que era apenas minha mente pregando peças. Mas na segunda noite, os barulhos ficaram mais intensos. E eu não era o único a perceber. Pedro, um garoto do grupo, acordou o pânico, dizendo que viu uma mulher parada do lado de fora, olhando para ele. Ninguém acreditou. Riram. Disseram que era apenas sonho. No terceiro dia, durante uma trilha, eu me afastei do grupo. Não foi intencional. Eu só precisava de um tempo sozinho. Mas quando percebi, estava completamente perdido. Gritei, tentei voltar, mas só me afundei mais. Foi então que a vi. Uma figura parada entre as árvores. Alta, magra, coberta por um tecido escuro que escondia o rosto. Ela não se movia, não falava. Apenas me encarava, mesmo sem olhos aparentes. Corri. Corri como nunca. Até tropeçar, cair e perder a consciência. Quando acordei, já era noite. Estava no refeitório, rodeado pelos líderes, com Pedro e mais 2 jovens ao meu lado. Me disseram que me encontraram desacordado, e que provavelmente tinha batido a cabeça. Mas eu sabia o que vi. E pelo olhar de Pedro, ele também sabia. Começamos a conversar escondidos. Ele contou que vinha tendo pesadelos horríveis, todos com aquela mesma mulher. Disse que outros jovens também estavam se sentindo estranhos, com insônia, sonambulismo e até marcas no corpo. Naquela noite, decidimos ficar acordados. Algo nos dizia que os acontecimentos aconteciam sempre no mesmo horário e entre 3 horas e 4 horas da madrugada. Ficamos escondidos próximos à mata, observando. Quando o relógio marcou 3 horas e 27, ouvimos. Primeiro um choro. Depois, passos. E por fim, a figura apareceu novamente. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Víamos 3 jovens caminhando atrás dela, olhos vidrados, completamente fora de si. Como se estivessem hipnotizados. Um deles era Rafael,
do nosso grupo. Tentei correr até ele, mas Pedro me segurou. Se ela te ver, você é o próximo, ele disse. Passamos o restante da madrugada escondidos. Pela manhã, Rafael e os outros estavam de volta. Agiam como se nada tivesse acontecido. Mas suas pálpebras estavam roxas, e havia terra debaixo das unhas. Como se tivessem cavado algo durante a noite. Tentamos contar para um dos líderes, uma mulher chamada Andréia. Ela apenas sorriu de forma estranha e disse: "E essas florestas guardam segredos antigos. Não é prudente provocar o que vive nelas." Aquilo me gelou por dentro. Ela não estava surpresa, nem preocupada. Era como se ela já soubesse. Como se aquilo fizesse parte de uma rotina que todos ali aceitavam em silêncio. Desde então, Pedro e eu passamos a dormir revezando. Um ficava de vigia enquanto o outro tentava descansar. Mas naquela noite, às 3h27, não houve apenas sussurros ou passos. A figura entrou no acampamento. Não como uma sombra distante, mas fisicamente. As barracas estremeceram, os postes de luz piscaram, e um cheiro de carne queimada se espalhou no ar. E pela primeira vez, todos acordaram. Jovens gritavam. Um deles, Juliana, foi levada diante dos nossos olhos. A criatura parecia deslizar no chão, sem tocar o solo, e sua mão longa e pálida agarrou a menina pelos cabelos, arrastando-a para a mata. Os líderes não fizeram nada. Apenas fecharam os olhos e começaram a cantar hinos. Como se aquilo fosse apaziguar a criatura. Fugir dali parecia impossível. Estávamos cercados por quilômetros de mata fechada e, segundo diziam, a estrada só era acessível com os veículos que vinham buscar o grupo no último dia. Mas eu e Pedro sabíamos que se não fuguíssemos, seríamos os próximos. Passamos o dia inteiro planejando uma rota de fuga. Descobrimos um antigo galpão, abandonado atrás do refeitório, onde havia mapas e papéis queimados que mencionavam rituais antigos. Um nome se repetia em vários documentos, e a Devoradora do Silêncio. Segundo os registros, ela se alimentava da solidão e da culpa. Jovens com mentes fragilizadas eram alvos fáceis. Aquilo nos arrepiou. Eu era exatamente isso. Frágil. Sozinho. Culpado por tudo que deixei de viver. Pedro tentou me convencer de que ainda dava tempo. Mas eu sabia que ela já havia me escolhido. Não por acaso. Ela estava em mim desde o primeiro dia. E agora, ela estava mais perto do que nunca. Foi então que, na madrugada seguinte, Pedro desapareceu. Trocamos de turno por volta das 2 da manhã. Eu acordei para que ele vigiasse, e deitei tentando descansar. Mas quando o relógio marcou 3h27, senti um silêncio tão profundo que parecia sufocar o ambiente. Me levantei assustado e percebi que Pedro não estava mais lá. Corri pelo acampamento em desespero, mas tudo estava estranho. As barracas estavam vazias, como se todos tivessem desaparecido. O refeitório estava repleto de pratos e copos intocados, e o cheiro de carne queimada agora era constante. Gritos ecoaram vindos da floresta. Era a voz do Pedro. Ele gritava meu nome. Sem pensar, corri em direção ao som, invadindo a mata escura e úmida, até que cheguei a uma clareira. No centro dela, havia um círculo de pedras, e dentro dele, Pedro estava ajoelhado, cercado por outras figuras encapuzadas. Todas repetiam, em sussurros, uma frase que ecoava como um mantra: "E alimente o silêncio, sacrifique o ruído." Pedro me viu, tentou se levantar, mas uma das figuras o empurrou de volta ao chão. A mulher encapuzada do acampamento, aquela que víamos todas as noites, surgiu entre as sombras. Ela caminhou até Pedro e colocou as mãos em sua cabeça. Me escondi atrás de uma árvore, sem saber o que fazer. A mulher começou a cantar, uma melodia sombria, em um idioma que eu não reconhecia. A floresta parecia responder ao som. As folhas vibravam, os galhos rangiam, e o chão tremia. Quando a música terminou,
Pedro desmaiou. As figuras o arrastaram para a escuridão da mata. Tentei segui-los, mas tropecei e despenquei por um barranco. Bati a cabeça e desmaiei. Acordei ao amanhecer, sozinho, coberto de folhas e lama. Voltei cambaleando ao acampamento. Tudo parecia normal. Jovens brincando, líderes sorrindo. Mas Pedro não estava lá. Ninguém se lembrava dele. Nem mesmo Andréia. Como se ele nunca tivesse existido. Desde então, comecei a fingir. Fingir que estava tudo bem. Fingir que acreditava nas orações, nas músicas, nas atividades. Mas por dentro, eu sabia. Sabia que aquele lugar era um altar. Um templo escondido sob a fachada de acampamento cristão. E eu era o próximo sacrifício. Não havia como fugir. Mas havia como lutar. Descobri, entre os papéis queimados do galpão, um símbolo antigo. Um círculo com 3 setas invertidas. Era um selo de proteção. Passei noites desenhando por toda a minha barraca, por baixo das roupas, até mesmo na sola dos meus sapatos. Cada vez que ela se aproximava, eu sentia o ar tremer. Mas ela parava. Observava. E recuava. Hoje é o último dia. A van que deveria vir nos buscar já está com 2 horas de atraso. O céu está cinza, e os pássaros sumiram. Sinto que ela está perto. Muito perto. Talvez este seja o meu último relato. Se alguém encontrar esse caderno, saiba, fujam desse lugar. A devoradora do silêncio não perdoa. Ela escuta cada pensamento solitário, se alimenta de cada lágrima escondida, e só vai embora quando não restar mais nenhum som. Nenhuma voz. Nenhuma alma.